Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos juntos em mais um programa Escola Bíblica Dominical e hoje encerrando mais um trimestre de lições tão preciosas, tão maravilhosas que estudamos ao longo destes 3 meses. No programa de hoje, encerrando o trimestre, portanto, nós iremos estudar as promessas de Deus são infalíveis. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe do programa de hoje. O texto áureo diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. A verdade prática diz o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura bíblica em classe da última lição deste trimestre está no Salmo 102, versículo 25, e também na segunda epístola que Pedro escreveu, capítulo 3. Acompanhe na sua tela a leitura. Salmo 102 diz o seguinte: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como uma roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos também para os 3 objetivos da lição de hoje. Acompanhe na sua tela. O primeiro objetivo é apresentar a doutrina bíblica da infabilidade de Deus. O segundo objetivo é explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. O terceiro objetivo é afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Já no primeiro bloco do programa, neste momento, iremos iniciar os estudos sobre a infabilidade de Deus. Deus é infalível. A infabilidade de Deus, uma promessa infalível e a palavra infalível de Deus são, portanto, os 3 pontos que nós iremos abordar aqui com você. Que maravilha, que bênção. Nós, portanto, hoje no programa, neste último programa também do ano, do trimestre, deste 4º e abençoador trimestre, iremos estudar e constatar que a Bíblia revela um dos mais maravilhosos e poderosos atributos de Deus, que é a sua infabilidade. Deus é infalível. E isso é confirmado por dezenas, centenas, quiçá centenas de textos bíblicos apresentando este atributo maravilhoso de Deus. Mas nós queremos, antes de nós iniciarmos aqui os comentários, apresentar mais uma vez com muita alegria. Eu falo com muita alegria
porque ao longo deste ano de 2024, esses servos de Deus estiveram aqui conosco na maioria dos programas, comentando as lições durante a semana, certamente, né, tomando parte do seu tempo para pesquisar, ler, estudar, orar, jejuar, para estarem aqui conosco e contribuir com a sua formação espiritual, com o seu crescimento bíblico. Nós queremos, com muita alegria, apresentar para a nossa audiência, nessa mesa, o pastor Amarildo Coelho, o pastor Elias Gomes e o evangelista Wallace França. Pastor Amarildo, o senhor sabe, é sempre uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco, entre nós, para compor essa mesa, falar a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Amarildo, e encerrando o trimestre, pastor. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, evangelista Wallace, pastor Elias, a paz do Senhor, nossos irmãos, queridos irmãos. E é uma verdade, pastor, nós nos sentimos honrados por esse momento, por podermos estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem nos ensinado. É uma busca incessante, e o senhor bem falou, nós buscamos a Deus em oração, buscamos através de jejuns e, sobretudo, buscamos a compaixão, né? Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia, Senhor, estamos ali para um momento, para ensinar os teus filhos, nos dá graça, nos dá favor, o teu Espírito Santo, é uma súplica constante. Maravilha. Pastor Elias Gomes, uma alegria muito grande poder recebê-lo mais uma vez, neste último programa do ano, encerrando o trimestre e também o ano, né? Estamos aí na última semana do ano de 2024 e nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua companhia aqui conosco, sempre se dedicando ao ensino, ao magistério cristão, e a gente acompanha a luta do irmão, do pastor Elias, não é? Trabalha longe, mas faz muito esforço para estar aqui conosco, e nós queremos honrar a sua vida também, pastor Elias, agradecendo a Deus. Muito bem-vindo, pastor Elias, mais uma vez para este programa. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Amarildo. Eu aqui muito agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui ladeado desses homens de Deus, mestres na casa do Senhor, dos quais nós muito aprendemos, porque têm se dedicado e ensinado a palavra de Deus com muita maestria. Deus os abençoe. E, certamente, os nossos irmãos estão aí, mais uma vez, nesta oportunidade, digamos que coroando esse trimestre e este ano com a 13ª lição, onde nós veremos, entre outros ensinos, sobre atributos exclusivos de Deus que estão diretamente relacionados com a sua palavra, razão pela qual nós também evidenciamos e exaltamos alguns fatores, entre outros, a infalibilidade da palavra do Senhor. Muito bem, evangelista Wallace França, que alegria mais uma vez tê-lo aqui. Também queremos louvar a Deus por sua vida, dizer à nossa audiência da satisfação em ter aqui nessa mesa o evangelista Wallace França, que abrilhanta e também eleva o nível do programa com a sua sabedoria, o conhecimento que tem buscado, tem se dedicado, né? Nós sabemos também da sua luta no dia a dia, uma luta incessante, mas, não é, pastor Amarildo, tem se dedicado ao ensino e tem contribuído com o elevo espiritual, tanto dos nossos professores de escola dominical, coordenadores, dos nossos alunos, mas também a nossa audiência, que não é evangélica, nós temos uma grande audiência, e aqui nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Diz Daniel, no capítulo 2, que os que ensinam a justiça resplandecerão como os astros. Que Deus abençoe todos vocês. Seja mais uma vez bem-vindo para encerrar o trimestre e no último programa do ano, evangelista Wallace. Amém. Pastor, Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo, nós é que somos gratos, né, pastor Elias, de estarmos aqui ladeados por esses servos de Deus. Nós crescemos muito aqui nessa bancada, como o senhor bem diz, abençoada, mas também muito abençoadora. Aqui nós estudamos para ensinar os servos de Deus, mas aqui nós aprendemos muito, porque nós temos que nos dedicar para ensinarmos a esses professores, esses coordenadores, e aqui a gente faz parte desse contexto de grande aprendizagem. Mas felizes somos nós, porque aqui nós temos paz, nós temos uma vida abundante, que foi o tema da nossa última lição, e somos felizes porque compartilhamos com esses servos que se dedicam verdadeiramente à obra do Senhor
não na expectativa de sermos reconhecidos, de ganharmos nada em troca, mas de termos uma grande promessa, que é a promessa da vida eterna, e nós sabemos que o nosso galardão lá estará guardado. O pastor Salles Batista disse assim, olha, eu não quero saber se eu vou morar perto de Moisés, de Jacó, eu quero morar no céu, levando para o lado da nossa grande promessa, da nossa salvação. Muito bem. Ao longo desses 3 meses, nós estudamos as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Está aí na sua tela. Estudamos 13 lições muito preciosas. Crescemos em graça, em conhecimento, em sabedoria. Fomos confortados pelo Senhor, fomos exortados por Deus também. O Senhor nos reanimou com promessas maravilhosas. E hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus são infalíveis, para então coroar este tema sobre as promessas de Deus. Mas antes, nós queremos anunciar mais uma vez o tema das lições bíblicas do próximo ano, o primeiro trimestre de 2025, que também está aí aparecendo no seu visor. Iremos estudar em defesa da fé cristã, um tema apologético, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Texto escrito, comentado pelo querido pastor Ezequias Soares. Portanto, nós temos um grande desafio a partir de janeiro de 2025, nós aqui na mesa. Você, professor de escola dominical, também tem um grande desafio. E nós estaremos juntos, certamente, se Deus quiser, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos para trabalharmos esse tema. Serão 13 lições também, onde nós iremos apresentar a defesa da nossa fé nessa perspectiva aqui, que é apresentada pelo pastor Ezequias Soares. Aguarde aí, no próximo domingo, portanto, nós já estaremos em um novo ano e também, naturalmente, um novo trimestre. Pastor Amarildo Coelho, vamos falar sobre a infalibilidade de Deus, esse Deus que é infalível, né? Esse Deus, pastor Amarildo, que não tendo ninguém maior que ele, com que pudesse jurar, jurou por ele mesmo, dizendo que faria com Abraão. Pastor Amarildo, fale sobre esse primeiro ponto aqui da lição. Deus é infalível, a infalibilidade de Deus. Pastora Epaminondas, como é gloriosa essa expressão que o senhor usou, né? Deus sendo tão grandioso, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, né? E ele é fiel. Aqui nós vamos ver um dos gloriosos atributos de Deus, além do que mostra o autor da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, nós temos agora a infalibilidade de Deus, a infalibilidade de Deus. São atributos incomunicáveis. Nós já estudamos em outras lições os atributos comunicáveis, que é o amor, a justiça, a bondade, a alegria, que nós, como homens, podemos desfrutar. Mas quando parte para os atributos incomunicáveis, é só Deus. Ele é Senhor. O homem é falho. Deus, ele permanece para sempre. Ele é imutável. Por isso, em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Os salmistas, eles exaltam essa imutabilidade de Deus e também infalibilidade, dizendo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E quando ele diz, eu sou, porque como bem gosta de enfatizar o pastor Elias, ele não foi e nem será, ele é, para sempre, né? E o autor ele vai mostrar aqui que Deus, ele mostra o seu poder como governo, através da criação. No Salmo 102, versículo 25, achei muito importante, ele diz, desde a antiguidade estabeleceste a fundação da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Aqui ele vai contrastar a infalibilidade de Deus e a falibilidade da natureza, da criação. Tudo vai passar, mas Deus permanecerá para todo sempre. As suas promessas, aquilo que ele prometeu, e nós já enfatizamos e quero novamente enfatizar, ele jurou por si mesmo. Então, ele não pode negar-se a si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que, ainda que venhamos a ser infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Muito bem. Pastor Elias, nós estamos diante de um Deus, a lição tratando de um Deus que é infalível, mas também de uma promessa que é infalível, pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas.
E nós vimos que a promessa que mais deve ser, digamos que, evidenciada entre nós, a que mais deve mexer conosco, a que mais pela qual nós devemos nos mover, é esta promessa, a promessa do retorno do Senhor. Aquilo que ele falou em João, capítulo 14, o Evangelho, portanto, verso 1, ele diz que ele iria. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou para o Pai vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós vemos que o Senhor, Ele quer que nós sejamos como Ele é. Isso aí está lá em Filipenses, capítulo de número 3. Há uma promessa e ela vai se consolidar, mas também Ele quer que nós estejamos onde Ele está. Quer que nós sejamos como Ele é e quer que nós estejamos onde Ele está. Esta é a promessa. E nós devemos nos mover por essa promessa. Quando nós entendemos que esta promessa deve ser, digamos que, a nossa força, a nossa inspiração, a nossa direção, nós entenderemos que não há espaço para dúvida, não há espaço para incerteza, nós não ficaremos como que dando murro ao ar, como que atirando no escuro, não, porque a promessa é infalível. E nós vamos ver aqui porque, ao longo desta lição e deste programa, por que esta promessa é infalível. Mas como é bom lidar com algo que não fale, que está fora da possibilidade de falência, evangelista Wallace. É algo, assim, digamos que elevado, que está fora da possibilidade de falhar. Esta é a verdade. A promessa do retorno de Cristo, ela é infalível porque ela está fora da possibilidade de falhar. Independe de qualquer coisa, o Senhor vai retornar para buscar a sua igreja. Olha que coisa extraordinária. Alguém imaginar que há ventos contrários, há forças que conspiram contrariamente a isso, há articulações, digamos que infernais e tudo isso. Eu vi alguém dizendo, nem as forças do inferno, nem todo o diabo com todo o seu secretariado é capaz de impedir a volta do Senhor Jesus, porque nada, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, será capaz de flagelar ou de colocar impeditivos no cumprimento desta promessa que é a volta do Senhor. E eu só gostaria de finalizar, pastor Epaminondas, citando o verso de número 3 da segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, que fez parte da leitura, foi parte da leitura bíblica em classe de hoje. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Portanto, nós não temos aqui, como diz o escritor aos Hebreus, morada permanente, mas aguardamos a eterna. E certamente esta promessa ela se cumprirá cabalmente para a glória de Deus. Muito bem. Evangelista Wallace França, nós já falamos de um Deus que é infalível, de uma promessa que é infalível, e agora fale sobre a palavra infalível de Deus. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós iniciamos esse trimestre, logo na nossa primeira lição, falando que a Bíblia Sagrada, pastor Amarildo, ela traz 8.500 promessas aproximadamente. Dessas 8.500, 7.500 promessas são feitas pelo próprio Deus. E essas promessas, as que não são escatológicas, todas já se cumpriram. Todas para a nossa época, todas até a nossa época já se cumpriram. Ou seja, nenhuma delas caiu por terra, nenhuma delas falhou. E o autor, ele traz um contexto aqui de 1 Reis, no capítulo 8, no verso 56, que é o contexto da grande inauguração do templo, o templo de Salomão, inaugurado por Salomão. E aqui Salomão, num discurso, apesar de ser rei, mas numa oração sacerdotal, porque ele poderia fazer naqueles momentos especiais, assim como conta a Bíblia e conta a própria história, ele ora e ele faz várias reflexões. Ele não só ora, mas ele suplica. E ele faz várias reflexões. Das reflexões que ele faz, ele fala desde a época de Moisés, passando pela época dos patriarcas, e todas as promessas sendo cumpridas. Mas como ele abordou especificamente aqui o texto em relação às promessas a Moisés, nós temos que Deus ele fez
várias promessas a Moisés. Em Êxodo, no capítulo 33, Deus ele promete para Moisés um lugar de descanso, uma terra de descanso. Deus ele promete o próprio templo que eles estavam inaugurando. Deus promete que ele teria um lugar para ser adorado. E ao longo dessas promessas, do encontro com Deus ali, desde o encontro na sarça ardente, nós percebemos que Deus ele promete a libertação do povo do Egito, em Êxodo no capítulo 3. Ele promete a libertação e promete a sua presença divina, que é o que isso nós verificamos em Êxodo no capítulo 3, versículo 12, diz: eu serei contigo. Essa foi a garantia dada a Moisés, que o povo não pereceria sozinho no deserto. Ele promete capacitação, ele chama Moisés e capacita-o para a liderança. Ele promete uma promessa, ele faz uma promessa de provisão, a provisão da comida, do alimento, da vestimenta que nós estudamos na lição atrasada. Ele prometeu o maná, as codornizes, ele prometeu a água em abundância. Deus ele promete a lei e o pacto. Ele promete a terra prometida, ele promete justiça e vitória, e ele promete revelação e intimidade, quando Deus encontra ali com Moisés face a face. Portanto, no contexto aqui do subtópico 1.3, que o autor trata sobre o aspecto, sobre a questão de Moisés, todas as promessas que Deus realiza para Moisés, elas foram cumpridas. E está ali Salomão, na inauguração do templo, rememorando o povo, testemunhando e pedindo o quê? Obediência para o povo, para que ele não se desvita. Portanto, a palavra de Deus, até aquele momento, ali, ela se cumpriu e ela vem se cumprindo ao longo dos séculos, e certamente nenhuma delas deixará de ser cumprida ainda no período escatológico. Muito bem. O resumo do primeiro tópico da lição diz o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus não falha. É exatamente esta a razão do cumprimento de todas as suas promessas. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta no segundo bloco para falar sobre o tema Deus não mente nem se arrepende. Não saia daí, voltaremos já já. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa. Hoje estamos estudando a última lição do trimestre, portanto, encerrando este trimestre, onde estudamos as promessas de Deus. Hoje nós estamos falando sobre a infalibilidade de Deus no cumprimento das promessas. As promessas de Deus são infalíveis. Vamos agora estudar sobre um tema um tanto quanto polêmico, complexo, mas os nossos comentaristas aqui estão prontos para nos ajudar a esclarecer esse tema. Deus não mente nem se arrepende. Nesse tópico da lição, no segundo, portanto, nós iremos falar sobre Deus não mente nem se arrepende. A pergunta que será respondida neste segundo bloco é: Deus se arrependeu? Vamos responder este questionamento. E depois, uma aparente contradição que certamente será esclarecida à luz da palavra do Senhor e também do que os nossos comentaristas trarão aqui para lançar luz no entendimento destas passagens bíblicas. Pastor Amarildo Coelho, de fato, a palavra de Deus nos apresenta o Senhor Deus como um Deus infalível, que não falha, e também imutável. É um atributo inerente a Deus, incomunicável. Deus é imutável, isso não há sombra de dúvida. Fale sobre esse primeiro ponto, onde o comentarista apresenta o nosso Deus, que não mente, portanto, ele não é filho de homem, e também não se arrepende. Há um hino, pastores, muito antigo, que diz: nele a gente pode confiar. Vocês só lembram, sim, né? Sim, nele a gente pode confiar. E pode mesmo. Ele é infalível, ele é imutável. E afirmo com toda a convicção, não porque eu pudesse ou nós podemos justificar a Deus, que Deus não precisa de ninguém para justificá-lo. Deus não mente e Deus não se arrepende. O que precisamos compreender, pastor Epaminondas, evangelista Wallach e pastor Elias, é que nós estamos em uma dimensão
falível, Sim. uma dimensão limitada. Então, a mente humana, ela jamais explicará Deus. Jamais explicará Deus. E daqui a pouco eu louvo a Deus porque a explicação dessa expressão de Deus se arrepende vai estar com o evangelista Wallace. Por isso eu estou louvando a Deus. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que quando fala de Deus arrepender-se, não é como o homem se arrepende. Um pai que promete dar algo para o filho, ou dar algo para a esposa, e por algum motivo, independente dele, diz, não vou dar, e volta atrás. Deus não. O que ele promete, ele cumpre. Agora, evangelista Wallace, tudo está relacionado a como nós vamos vivenciar essas promessas de Deus. O nosso comportamento diante de Deus é condicional. Deus promete, mas nós precisamos andar segundo a sua palavra. A partir do momento que o homem sai da linha, transgride os seus estatutos, o que ocorre, é que o evangelista Wallace vai explicar, que isso pesa para Deus. É a maneira que leva Deus a entristecer-se em razão da escolha do homem. A escolha que o homem fez faz com que o Senhor se entristeça. Assim como o Espírito Santo de Deus se entristece. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas o que Deus prometeu abençoar Abraão. Esse contexto aqui está relacionado a Balaque, que convidou Balaão para amaldiçoar. E quando Balaão estava indo para amaldiçoar, Deus orientou para que ele não pronunciasse a maldição, mas falasse apenas o que Deus iria orientá-lo para falar. E no momento que ele é levado para o monte para amaldiçoar, ele traz essa expressão que está em Números 23, 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então isso aqui mostra, é uma evidência de que Deus não se arrepende. Deus prometeu a Abraão. E nós vemos, só para concluir, como a palavra de Deus permanece para sempre, é que é só olhar quando isto ocorreu e o Israel de hoje. Quer dizer, se formos analisar quase 4.000 anos, pastor, possivelmente, Sim. E Israel está aí. Por quê? Porque Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Deus jamais falhará com relação às suas promessas e à sua palavra. Muito bem. Pastor Elias Gomes, o segundo ponto aqui da lição é uma pergunta que o pastor Elias vai responder aqui para nós, pastor Amarildo. Deus se arrependeu, pastor Elias. Trabalha esse texto, nós sabemos pela Escritura Sagrada que há uma diferença clara entre essas expressões e vocês vão explicar isso de forma muito maravilhosa aqui para todos nós. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, evangelista Wallace. Na verdade, segundo Subitó, faz aqui uma pergunta, né, cuja resposta está logo em seguida. Mas nós vemos que, quando se trata de arrependimento, se está falando de um sentimento negativo, né, por assim dizer, na perspectiva humana, negativo no sentido de manifestar uma reação contrária ao que estava previamente elaborado, que estava previamente delineado. E nós vemos que o comentarista evidencia isso aqui justamente por causa do texto que diz que Deus se arrependeu. Aí as pessoas leem isso, evangelista Wallace, e aplicam que, no caso divino, não faz muito sentido, como que pegasse Deus de surpresa, como que Deus não previsse, claro, antecipadamente, sendo redundante, tudo aquilo que ele elaborou ou delineou previamente. Então, o comentarista, quando evidencia isso, está se comparando com outro texto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí, ao mesmo tempo, lê um outro texto que diz, olha, como é que pode Deus se arrepender? Claro, tem uma explicação para isso, que já será expositada, mas o que nós vemos aqui é que, diante daquela geração de Noé, dado ao seu comportamento errôneo, a transgressão dos estatutos, como já foi falado aqui pelo pastor Amarildo, uma vez que o homem estava ali cometendo corrupção, estava mergulhado na violência, todo tipo de prática e ação que desagradavam ou reprováveis aos olhos de Deus, razão pela qual Deus executou o juízo.
Então, Deus é o Deus que observa as situações e não há surpresa nesse contexto. A questão é que foi contrário à vontade do Senhor, uma vez que esse povo ele foi dotado de direito de escolha. Deus constitui o homem com direito de tomar decisões. Então, ele toma decisões e, a partir dessas situações, essas decisões elas vão ou ao encontro ou de encontro com a vontade de Deus. Agora, que Deus sabia que eles iriam fazer dessa forma, aí sim. Então, nós vemos o texto finaliza no subtópico dizendo: afinal de contas, Deus se arrepende. Eu colocarei aqui entre aspas: afinal de contas, evangelista Wallace, Deus se arrepende? Que maravilhosa deixa, né, pastor? Está contigo. Olha só, que maravilha. Por isso que falei no início, né, que estaria... Nós estamos certamente diante de um dos temas mais polêmicos na Bíblia Sagrada. Tratar sobre esse tema do arrependimento, talvez em nível hierárquico de polêmica, estaria próximo a nós tratarmos sobre o livre-arbítrio e o predeterminismo. Quando nós falamos da presciência, do livre-arbítrio, do predeterminismo, nós estamos navegando num ambiente polêmico. Mas aqui também, acerca do arrependimento de Deus, também é polêmico. E por que é polêmico? Quando nós conversávamos aqui, eu me lembrava de uma lição escrita pelo pastor Douglas Batista, chama-se A Supremacia das Escrituras. Quando nós estudamos a supremacia das Escrituras, naquele trimestre, nós aprendemos acerca da inspiração para escrever a Bíblia Sagrada. E nós percebemos que os autores sagrados, ao escreverem a Bíblia Sagrada, eles não perderam a sua consciência. Eles receberam uma inspiração do Espírito Santo e escreveram. Mas ali eles não deixaram de colocar parte de seus sentimentos, parte do seu olhar holístico, parte das suas experiências. Mas isso não tira a inspiração e a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos aqui os autores sagrados escrevendo que Deus se arrependeu, que Deus arrependeu-se, nós poderíamos trocar por uma expressão: Deus se entristeceu. Quando nós vemos a palavra que é utilizada para arrependimento na Bíblia Sagrada, pastor Amarildo, pastor Elias, é a palavra nacham, que significa lamentar, mudar de ideia. Então, por que a gente diz que Deus se entristeceu? Seria a mesma forma de nós dizermos que Deus também nos amou. Se nós dissermos que Deus nos amou da mesma forma que nós amamos Deus, isso não é verdade. O amor de Deus, ele transcende tudo isso, ele é inexplicável. O amor que eu sinto pelos meus irmãos não se compara ao amor que Deus sente por todos nós. Mas por que nós tratamos do amor? Porque é a palavra mais próxima que nós conseguimos definir o sentimento que Deus poderia sentir pela humanidade. E eu gostaria que a nossa produção projetasse na nossa tela, para a gente ver aqui de forma mais didática, o que o autor quis dizer para todos nós. Bem, está aí na sua tela. E nós recortamos aqui o subtópico de número 3 do tópico 2. E o autor ele explica que o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. E aí, lá mais à frente, nós vemos aqui que dentro da teologia damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo. E que palavra estranha, esquisita, grande é essa? Antropopatismo, como você vê aí, segundo a sua própria etimologia, ela foi feita a partir do grego. Antropos, que significa homem, ser humano, mas a palavra paté, que significa capacidade de sentir. Logo, aqui o antropopatismo significa literalmente tendo sentimentos humanos. E eu gostaria que a nossa produção cortasse para cá. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, em vários textos sagrados, a palavra diz que Deus se arrependeu. Se nós observarmos aqui em Gênesis capítulo 6, verso 6, a palavra de Deus que diz que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Olha a Bíblia explicando a própria Bíblia. A Bíblia ela é análoga, ela se autoexplica. E quando nós vimos em Êxodo, no capítulo 32, verso 14, o episódio do bezerro de ouro, nós percebemos que a palavra de Deus diz assim: então o Senhor
arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E aqui nós lembramos do discurso de Moisés com Deus. Deus, o Senhor vai destruir o teu povo, o Senhor tira o povo do Egito para ser destruído no deserto. Aí a Bíblia diz aqui na minha tradução da NAA, ela diz que o Senhor mudou de ideia. Olha só, aqui não quer dizer que Deus se arrependeu. Aqui quer dizer que Deus se arrependeu a tal ponto que mudou a sua estratégia. Por quê? Porque tem um livre-arbítrio. Deus dá a oportunidade do arrependimento. Esse povo aqui do deserto, eles poderiam se arrepender. Os que se arrependessem, certamente Deus perdoaria os seus pecados. E é assim que nós devemos trabalhar essa forma de arrependimento. Se nós verificarmos em 1 Samuel 15:11, diz que arrependo-me de ter posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Substitua o texto aí. Deus entristeceu-se de levar a Saul a rei. E nós vemos também que Jonas, no capítulo 3, no versículo 10, Deus se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e não fez. Ou seja, está tratando da conversão de Nínive, está dizendo que Deus se arrependeu do mal que faria. Ou seja, Deus se entristeceu do mal que faria e Deus ele muda a estratégia. Mas bem a verdade é que o fato de Deus ser imutável, pastor Epaminondas, não quer dizer que Deus ele não é relacional. Não, porque o pastor Elias bem explicou aqui, nós servimos a um Deus de propósitos. Os seus propósitos eles são imutáveis, os seus desígnios eles são imutáveis. Mas a oração pode mover o coração de Deus, a intercessão pode mover o coração de Deus, o arrependimento pode mover o coração de Deus, mas isso não quer dizer que Deus é imperfeito, que Deus peque ou que Deus errou. Não, Deus não erra, Deus não peca e seus planos são mais que perfeitos. Muito bem. Eu acredito que ficou muito bem explicado. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus não é um robô. Ele é um ser pessoal. Assim como o Espírito de Deus é uma pessoa com sentimentos, assim como Jesus é uma pessoa, Deus, o Pai, é uma pessoa. Ele tem sentimentos, e a linguagem aqui, muito bem usada pelo Wallach, a linguagem antropopática, é exatamente para descrever esse sentimento de Deus. Deus, na verdade, ele apenas reage às ações dos homens aqui. Como os homens agem aqui, Deus reage na eternidade. Olha, os ninivitas se arrependeram aqui embaixo dos seus pecados e lá em cima Deus resolveu não destruí-los. Deus mudou de ideia. O arrependimento ali é uma mudança de ideia. Não, vocês se arrependeram? Ok, então eu vou também mudar de ideia. É um Deus de relacionamento, é um Deus pessoal. A questão do juízo e da justiça, que é aplicada por Deus. Se o homem se arrepende, Deus retira o seu juízo. Né? Mas se o homem transgride, seu juízo vai ser executado. O senhor pontuou bem quando o senhor falou sobre o amor do homem em comparação ao amor de Deus. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Quer dizer, é Deus se relacionando e permitindo que a gente use a nossa linguagem. Porque como é que nós vamos comparar o nosso amor com o amor de Deus? Da mesma forma, como vamos comparar o arrepender do homem, como nós pensamos, e o arrepender-se de Deus? É outra dimensão. Muito bem. Vamos para o resumo desse segundo tópico da lição. Diz o seguinte: o nosso Deus não mente, nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Não saia daí, daqui a pouquinho iremos falar sobre as infalíveis promessas de Deus. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, encerrando o trimestre. Portanto, a última lição deste ano de 2024. Estudamos 4 preciosas lições ao longo deste ano. Foram 4 trimestres que nós crescemos, com certeza, sem sombra de dúvidas. Hoje,
no programa, o tema é as promessas de Deus são infalíveis. Você que chegou agora, nós estamos abordando essa temática aqui muito especial. Agora, falaremos exatamente sobre as infalíveis promessas de Deus. Um plano glorioso, a eternidade e, para concluir, esperança forjada na promessa infalível de Deus, são os 3 pontos que nós iremos abordar aqui no programa. Que bênção, que maravilha. Nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por sua companhia durante este ano, onde aqui na programação da TV Kairos estivemos juntos, falando a palavra de Deus, interagindo conosco. Aproveite agora, você que está pela internet, esse espaço dos comentários é reservado para você deixar aí a sua mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Pastor Amarildo Coelho, as infalíveis promessas de Deus e um plano glorioso, meu pastor. Meu pastor, é um plano glorioso que nós temos desfrutado dele. Nós estamos aqui, nossos irmãos que estão nos assistindo, eles têm desfrutado desse plano glorioso de Deus. Pastor Elias falou sobre isso, evangelista Wallach. Deus, ele não foi pego de surpresa. Tanto que o escritor mostra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Apocalipse 13:8, que diz: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor, eu já vi uma versão que diz antes da fundação do mundo, Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então eu entendo que Deus, na sua presciência, ele já sabia tudo o que haveria de acontecer com a humanidade. O pastor Gesiel Gomes, ele, em suas exposições, ele chegou uma vez a dizer que nós poderíamos, de repente, ver Deus há bilhões de anos na frente, olhando para o passado. Então, ele já conhece. Não há nada que Deus não conheça, né? A eternidade passada, a eternidade que está por vir, Deus é conhecedor de todas as coisas. Então, Deus não foi apanhado de surpresa. Então, o mesmo Deus que previu, que sabia desta queda do homem, ele já projetou esta tão grande salvação que foi evidenciada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aí eu faço uma citação, encerrando essa minha palavra, que é João 3,16, que aí foi o próprio Jesus. Às vezes a gente diz que João falou, mas foi o próprio Jesus que falou. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que plano glorioso a gente poder perceber que aquele que criou todas as coisas se fez carne, habitou entre nós, a mesma identidade nossa, para sentir o que nós sentimos, passou pelas mesmas dores, diz Hebreus, para que ele fosse o príncipe da nossa salvação, ele teve que passar pelas aflições. Isso é glorioso, é um plano glorioso. Muito bem. Pastor Elias, a eternidade nos aguarda, a eternidade nos espera, e o período que nós passamos aqui, as leves e momentâneas tribulações, pastor Elias, não são para se comparar com a glória que em nós, que será revelada, pastor Elias. Fale sobre esse ponto. Com certeza, pastor Epaminondas. Nós estamos falando aqui sobre a principal, digamos, característica da vida no porvir, na vida que Deus promete a todos aqueles que perseverarem sob a sua orientação, sob a sua diretriz. E nós vemos aqui que, às vezes, nós temos dificuldade de compreender a eternidade, porque a nossa vida aqui, como um todo, evangelista, ela se relaciona com coisas efêmeras, passageiras, descartáveis, voláteis, que logo se vão, voláteis, que se expiram e logo se acabam rapidamente. Tudo, tanto que as pessoas escrevem nas redes sociais e em outros lugares, tudo passa, tudo é passageiro. Alguém diz, não, isso é momentâneo, isso é rápido. É porque isso caracteriza a realidade de vida nesse tempo presente. Isso, às vezes, pode ser um convite para muita gente cair naquele conto de ensinamento de muitos hereges por aí afora, que dizem que a vida é aqui e que não tem vida no porvir, não tem vida após essa. E nós sabemos que isto é uma grande mentira,
porque a palavra de Deus garante que haverá vida eterna. O pastor Amarildo já citou, capítulo 3, versículo 16, a promessa macro, digamos assim, ou a promessa maior, e em tantos outros textos o Senhor nos diz: aquele que faz a vontade do homem, ele perece, ele passa, mas aquele que fizer a vontade do Senhor permanece para sempre, eterno. Nós vimos o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, as coisas que se vê, na verdade, são passageiras, mas nós somos ali compelidos a atentar para as coisas que não se vê, porque as coisas que não se vê são eternas. Nós não vemos a vida que haverá de vir, e ela é eterna, e é justamente por isso que nós falamos, pregamos e cremos nesta palavra, porque ela é infalível e ela, sim, aponta para a eternidade. E por que a vida no porvir é eterna? É porque o nosso Deus também é eterno. Nosso Deus é eterno desde o princípio, antes de tudo e de todas as coisas, e Ele é após e depois de todas as coisas. Todas as coisas nascem nele, passam por ele e culminam-se nele. Então, a vida cristã também ela é eterna. Eu ouvi alguém explicando sobre a eternidade, pastor Epaminondas, porque às vezes nós queremos entender a eternidade com a mente passageira, com a mente que nós temos agora nesse tempo. E ele disse: imagine que um pássaro tem uma capacidade de viver atemporalmente, ou com a capacidade de tempo, na verdade, sem se restringir a um determinado período de tempo. Ou seja, ele sobrevive por todo o tempo. E aí imagine que há uma praia muito longa, de quilômetros, portanto quilométrica, e aí o pássaro vai lá, pega um grão de areia e transporta para um outro lugar. E 100 anos, nesse Cronos aqui, 100 anos depois, ele vai lá, pega mais um e transporta novamente, e de 100 em 100 anos ele faz isso. Quando terminar toda a areia da praia, ainda está começando a eternidade, está só na introdução. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida, não só caracterizada pela abundância aqui, mas no porvir, nós tenhamos uma vida marcada pela glorificação, caracterizado pela imortalidade e pela incorruptibilidade, onde todos nós teremos esse estado, onde nós seremos imortais e nós seremos incorruptíveis. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 54, porque antes ele diz que convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E no versículo 54 de 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, e eu acho interessante, então cumprir-se a palavra que está escrita, pastor Amarildo: tragada foi a morte na vitória, ou pela vitória. Então nós vemos que a vitória ela vai prevalecer sobre a morte, e nós viveremos eternamente desfrutando de tudo aquilo que o Senhor, pela sua infalível palavra, prometeu. Muito bem. Evangelista Wallace França, vamos concluir, portanto, essa lição e esse trimestre falando sobre esperança forjada na promessa infalível de Deus. Perfeito, pastor Epaminondas. O autor ele faz uma comparação, ele faz uma explicação acerca da correria do ser humano para aumentar a sua expectativa de vida. E ele fala que nada do avanço tecnológico, do avanço da medicina, agora nós temos o chip da juventude, o chip da beleza, e nada disso é capaz de parar o processo de envelhecimento. E nós temos isso por quê? Porque assim Deus sentenciou no Jardim do Éden. E a sua palavra, ela é reta, ela não se desvia, ela é positiva, ela não tem mais ou menos, eu acho isso, eu acho aquilo, não. A palavra de Deus, ela é concreta. E quando nós falamos sobre essa concretude da palavra de Deus,
nós percebemos que, aqui a nível de conclusão, acerca da sua infalibilidade, nós temos que em 1 de João, no capítulo 5, verso 10, diz que quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Que forte esse versículo. Ou seja, quem teria coragem de chamar a Deus de mentiroso? Essa é uma pergunta, um questionamento que nós devemos nos fazer. Mas há aqueles que realmente apostataram da fé, ou aqueles que nunca conheceram o Evangelho da Graça, eles se enveredam por esses caminhos. E nós estamos aqui, de forma já inclusive apologética, já entrando quase na nossa próxima lição, dizendo que o caminho não é esse. O caminho é que o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, é que Ele é incomparável, é o único que é eterno, é o único que vai de eternidade a eternidade. A palavra de Deus diz que o número de planetas, ou o número de asteroides, ou números de corpos celestes que existem no espaço, não se comparam. Seu número é muito maior do que as próprias areias que nós encontramos no mar. Ou seja, nós não temos a dimensão do nosso universo, quanto mais a dimensão daquele que o fez, que é o nosso Deus. Portanto, as suas palavras, elas não se desviam. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele vai tratar sobre fé. E ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Por que nós trazemos esse versículo aqui à baila? Porque nós concluímos falando sobre as promessas infalíveis, que está intimamente ligada ao assunto da fé. Então, pastor Amarildo, durante esse trimestre, nós trabalhamos um tema, pastor Elias, e nós discutimos aqui que quando nós enfrentamos as nossas criancinhas lá na nossa escola bíblica dominical, a gente faz aqueles questionamentos, aquelas brincadeiras, né? O que é impossível para Deus fazer? Aí as crianças ficam assim, não, é impossível para que Deus minta. E isso está em Hebreus 6,18 e Tito 1,2. É impossível que Deus seja tentado, é impossível que Deus seja injusto, é impossível que Deus faça acepção de pessoas. Portanto, há aqueles que se dizem, não, mas Deus não tem promessa para mim. Eu nunca recebi uma promessa de Deus. Deus só tem promessa para o fulano, para o Beltrano, para o pastor X, para o pastor Y. Não, porque a palavra de Deus diz que é impossível que Deus faça acepção de pessoas. Portanto, todos nós temos uma promessa. E a promessa das promessas, ou seja, a promessa paradigma, que é a promessa da nossa salvação em Cristo Jesus. Se nós pegarmos aqui o texto que nós encontramos aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 22, diz, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Portanto, aos que creem, tem a promessa da salvação, tem a promessa de cura divina, tem a promessa de relacionamento com os filhos, tem a promessa de um coração novo e tem aqui uma promessa de vida e abundância com Jesus Cristo. Que maravilha! Chegamos ao final de mais uma lição e deste trimestre tão especial. Vamos resumir este tópico dizendo o seguinte: a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Concluímos mais um trimestre, queremos louvar a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de poder estar aqui comunicando, falando a sua palavra. Somos apenas seus instrumentos e estamos aqui ao seu serviço até que Ele volte para levar a sua noiva. Lembrando que daqui a pouco, na próxima semana, já iniciaremos os estudos da nova revista do novo trimestre, Em Defesa da Fé Cristã, um tema de apologia cristã em defesa da nossa confissão de fé, da nossa crença, enfim, tudo mais. Agradecidos estamos à produção do programa, queremos louvar a Deus pela vida do Albert Júnior, que está ali na edição, ao longo deste ano, colaborou conosco aqui nesta programação. Louvamos a Deus pela vida dos comentaristas, pastor Amarildo Coelho, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França. Nós, na abertura do programa já fizemos esse agradecimento e, mais uma vez, queremos aqui ratificar e agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Louvamos a Deus especialmente pela vida do nosso pastor, o pastor Salles Batista, pastor presidente das Assembleias de Deus aqui
em Marabá, e também o grande idealizador deste programa, deste projeto, que está no ar aí há 4 anos, né, levando a palavra de Deus, comunicando a palavra de Deus através do estudo, através do diálogo, da exposição, que é praxe da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus também pela vida dos nossos professores da Escola Dominical, professoras, professores, coordenadoras, coordenadores e todos os nossos alunos. Foi um ano de muito crescimento, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe, um feliz ano novo para todos vocês. Que as muitas bênçãos do Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre vocês. Que haja abundância no teu lar, na tua casa e na tua família. Desejamos um feliz ano novo a todos os nossos comentaristas que aqui estão. Pastor Amarildo, feliz ano novo. Pastor Elias, feliz ano novo. Evangelista Wallach, feliz ano novo. Feliz 2025 para todos vocês. Pastor Amarildo. Quero agradecer, pastor, primeiramente a Deus, por essa oportunidade tão gloriosa de estar com vocês e desejar um feliz 2025. Pastor Epaminondas, família, Evangelista Wallach, família, Pastor Elias e família. Aos nossos irmãos, Deus abençoe, um feliz ano novo. Pastor Salles, pela oportunidade, sempre, né, pastor, nos dando oportunidade para trabalhar. E agradecer a vocês pelo incentivo, pelo estímulo, me fazendo crer que eu posso estar aqui com vocês, ajudando, cooperando. Então, vocês foram um incentivo, falo de coração mesmo, vocês foram um incentivo para que eu pudesse estar aqui com vocês, cooperando. Pastor Elias Gomes. Eu quero também, pastor Epaminondas, desejar-lhe um feliz ano novo, um 2025 repleto de bênção, mas, acima de tudo, da presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Da mesma maneira, um feliz 2025, pastor Amarildo, sobre a vida do Evangelista Wallach, sobre sua família, pastor Amarildo, que vocês tenham a presença de Deus como o principal distintivo sobre vossas vidas. E também para o nosso pastor, o pastor Salles, Deus possa abençoá-lo poderosamente também, nesse ano de 2025, dando mais e mais visão, dando capacidade de implementar projetos novos e aquilo que agrada o Senhor cada vez mais. Nós queremos direcionar um feliz 2025 a todos os nossos irmãos que nos assistem, seja pela TV, seja pelo YouTube, quanta gente nos assistindo e interagindo, inclusive, que Deus possa abençoar seus passos e abrilhantar todos os seus passos, todas as suas decisões nesse ano de 2025. Muito bem, Evangelista Wallach França. Pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Amarildo, nós iniciamos esse ano de 2024 estudando aqui nessa bancada sobre o corpo de Cristo. No segundo trimestre, a carreira que nos está proposta. No terceiro trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E agora, finalizando com as promessas de Deus. Nós observamos que Deus ele sempre tem um propósito em tudo, inclusive de nos unir aqui nessa bancada abençoadora. O programa Escola Bíblica Dominical, pastor Epaminondas, se Deus permitir, no ano 2025 estará completando 5 anos de existência e tem sido uma bênção, não só para a sociedade marabaense, mas para todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Mas aqui nós temos aprendido muito. E no último trimestre, nós ganhamos muito com a presença do pastor Amarildo Coelho aqui, né? É uma presença de autoridade, uma presença de respeito que ele nos transmite e a segurança de nós estarmos aqui ministrando aqui debaixo das suas bênçãos e a confiança que o senhor demonstra quando nós estamos aqui reunidos, tanto ele como o nosso pastor presidente, pastor Salles Batista. Portanto, nós estamos muito felizes, desejando a todos os nossos irmãos e irmãs, professores, coordenadores, os alunos da Escola Bíblica Dominical, um 2025 repleto de saúde, paz e, assim como disse o pastor Elias, cheio da presença do Espírito Santo. Muito bem. Pastor Amarildo, nos despeça em oração, orando por todos nós. Senhor, como eu te agradeço, Deus, por esse momento que tu nos concedes, de estarmos, Senhor, empenhados na tua obra, Senhor, transmitindo os teus ensinos, os ensinos do teu Espírito Santo aos nossos corações para os teus servos. Como eu te louvo, Senhor, por termos chegado ao final de mais esse trimestre, abençoados e sendo inspirados pelo teu Espírito Santo. Agora eu te peço a tua bênção sobre a vida do pastor Epaminondas e família, do Evangelista Wallach e família, pastor Elias e família. Continua usando-os em tuas mãos, não somente aqui, Senhor, mas em tantos lugares onde precisam
ouvir a Tua palavra, o ensinamento da Tua palavra. Te peço pelo pastor Salles, pela sua família, que esse ano de 2025 seja um ano de vitória, Senhor, de grandes realizações, segundo a vontade do Teu Espírito e a orientação do Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor, que seja mais um ano de grandes conquistas e de grandes aprendizados na Tua presença. Como sempre eu te peço, Senhor, mais uma vez, abençoa Teu povo, abençoa a Tua herança, poupa o Teu povo, poupa a Tua herança, abençoa-os, apacenta-os e exalta-os para sempre em nome de Jesus. Amém.